Mais uma vez, temos a oportunidade de aprender e aprofundar o nosso entendimento, não só do que Deus tem a nos dizer, mas como da própria vontade do Senhor, com vistas a aplicar a vontade de Deus na nossa vida. Saber muito sobre Deus, entender tudo o que Ele quer e não fazer nada do que Ele nos manda, longe de nós, tamanha desgraça. Que Deus nos dê a sua graça de conhecê-lo mais e mais, mas também de viver para a sua honra e para a sua glória. Amém? As crianças estarão descendo para o culto infantil. Então, crianças até 8 anos estarão descendo e aprendendo da palavra de Deus numa linguagem mais fácil de captar. E você que já tem 9 anos, já tem 10, ou alguns de nós, algumas dezenas, então nós vamos continuar juntos aqui e aprendermos da palavra do nosso Deus. Nós estamos juntos avançando, versículo a versículo, capítulo a capítulo, cobrindo de ponta a ponta a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para os crentes da igreja de Corinto. Para essa carta, de maneira geral, para o entendimento correto dessa carta, você deve ter em mente que essa carta foi escrita para ajudar os crentes da igreja nas suas diversas dificuldades. E essas dificuldades nós estamos chamando de crises, problemas mesmo. Aquele negócio que a gente, quando vê ele de um lado, a gente quer ir para o outro, é esse tipo de coisa mesmo. Mas dentro da igreja, e o negócio tão bagunçado, mas tão bagunçado, e Paulo escreve essa carta para ajudar os irmãos a entenderem que toda e qualquer crise no meio da igreja de Deus, ou seja, entre crente e crente, tem solução. E a solução de Deus não é uma logística melhor, não é uma mudança de igreja, não é abandonar a fé. Muito pelo contrário, é o próprio Senhor Jesus Cristo atuando na vida desses crentes. Então não é só conhecer Jesus como Senhor, mas também ter a presença de Cristo atuante através da nossa vida. E o que nós vamos ver hoje vai nos dar muita luz a respeito de como isso, ou pelo menos um dos aspectos, como isso acontece. E graças a Deus pela sua palavra que nos ensina e orienta. Hoje nós vamos avançar no nosso estudo do capítulo 6 e, pela graça de Deus, concluir este capítulo. Então, os versos que nós estaremos cobrindo serão os versos de 12 a 20. Nós já estudamos juntos, na última ocasião em que eu estive pregando, os versos de 1 a 11. E lá nós vimos que Paulo continua desenvolvendo, dando exortação para aqueles irmãos dentro dessa segunda crise que aqueles irmãos estavam lidando, que nós estamos chamando de crise da imoralidade. No capítulo 5 ele já iniciou a exposição falando disso, sobre a crise da imoralidade, a presença da imoralidade no meio da igreja de Deus. A partir do capítulo 6, ele iniciou falando de um dos aspectos dessa imoralidade, que é a presença da injustiça, a prática da injustiça por meio dos crentes, ou seja, crentes fazendo o que é injusto, crentes abandonando a justiça, abandonando o lugar ideal em que deveriam estar, o lugar definido por Deus, o papel desenhado por Deus para eles viverem. E aí, na prática da injustiça, nós
estudamos esses versículos de 1 a 11 e vimos, aliás, até um princípio fundamental que os irmãos vão ver se repetindo agora na nossa introdução para esses versos. Então, eu vou fazer a leitura dos versos de 12 a 20. Eu estou utilizando a versão atualizada das Escrituras Sagradas. Você vai acompanhar a leitura aí na sua Bíblia, mas antes de lermos, eu quero já declarar o tema ou subtema próprio para esse trecho em especial. Seu corpo e a glória de Deus. Seu corpo e a glória de Deus. Com isso em mente, acompanhe a leitura a partir do verso 12 do capítulo 6 da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para os crentes de Corinto. Nos diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Verso 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Senhor nosso Deus, nós nos alegramos, porque a vontade do Senhor é tão clara, e o Senhor nos dá entendimento por meio do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Deus, iluminando as nossas mentes, que possamos sair daqui sem qualquer sombra de dúvida a respeito do que o Senhor deseja e espera de cada um de nós, filhos e filhas de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Senhor Deus, também nos fortalece, porque o Senhor conhece as nossas fraquezas e as nossas limitações, cada um dos nossos pecados, Senhor. Nos ajuda, nos auxilia, como só o Senhor é capaz de fazer. Fala as mentes e corações daqueles que pertencem a Ti e daqueles que porventura ainda não. Realiza o Teu bem-querer, salvação e edificação. Pedimos isso no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Seu corpo e a glória de Deus. Eu poderia muito bem perguntar: quem aí tem um corpo, levanta a mão. Né? Mas eu não vou perguntar, porque é completamente desnecessário. E se às vezes você escuta o tema de uma pregação e pensa: esse aí não é para mim, então agora esse aqui é para você. Porque você tem um corpo e você também tem um Deus. E qual a relação que existe dada por Deus para nós? É Ele quem define as relações.
É Ele quem nos explica. É Ele quem vai cobrar de cada um de nós. Então, vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer sobre isso no texto em questão. No contexto anterior, o apóstolo Paulo estabeleceu, por inspiração divina, o seguinte princípio: os injustos não herdarão o reino de Deus. Isso aparece aqui mesmo no capítulo onde nós estamos, nos versos 9 e 10. Eu volto a lê-los. Dizem o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E esse princípio bíblico, instituído pelo próprio Senhor Deus, o dono do reino, está aí com toda a clareza para todos aqueles que quiserem investir tempo e aprender da palavra do Senhor. Acontece que, se os injustos não herdarão o reino de Deus, como saber se algo que você está envolvido é ou não injustiça? É necessário para o crente ter bastante clareza sobre em que contextos ou em quais coisas ele envolve a sua mente, o seu corpo, o seu ser, a sua vida. Será que aquilo com o que você está envolvido hoje seria injustiça ou não? Como saber? Paulo, então, avançando no capítulo 6, a partir do verso 12, onde nós lemos, até o verso 20, ele vai destacando e apresentando um outro princípio que nos é muito útil, justamente para que possamos julgar a nós mesmos e entender se as nossas práticas estão alinhadas à justiça de Deus ou estão inclinadas para a injustiça, se constituem injustiça contra o Senhor nosso Deus. E esse princípio pode ser resumido aí desta maneira: para o crente em Jesus, então nós estamos falando aqui para crentes, para os filhos de Deus. Paulo estava escrevendo para os crentes da igreja. Então, para o crente em Jesus, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tem um grande mas destacado aí no meio, né? Então, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Para que a gente possa entender bem o que isso significa, eu tomei a liberdade de trocar aquela palavra convém, que é a palavra que aparece na minha tradução, por sinônimos que estão alinhados ao significado dessa palavra no original grego. Então, a palavra no original pode ser traduzida por convém, mas também pode ter outras traduções, como por exemplo, tudo é permitido, mas nem tudo é lucrativo. Esse é um significado, é uma tradução válida para a palavra que nós encontramos lá. Ou talvez, tudo é permitido, mas nem tudo é proveitoso. E ainda, tudo é permitido, mas nem tudo é benéfico. Então, irmãos, muito diferente do que talvez a gente possa entender, olhando para a pessoa de Deus e encarando Deus como o agente superior, proibidor na vida do crente, muito longe disso, Deus é como o pai que confia no seu filho. O pai que dá ao filho a liberdade de agir, crendo e esperando que o filho vai agir em relação ao caráter do pai. Então não é que nos é proibido algo, mas sim que a natureza de Deus, que ele compartilhou com cada crente em Cristo Jesus,
quando colocou o Espírito Santo dele em cada um que creu, a natureza de Deus leva o crente a agir alinhado à natureza do Senhor, aquele Espírito que habita dentro dele. Então o crente não deixa de fazer, seja lá o que for, porque ele é proibido. Mas o crente deixa de fazer, seja lá o que for, porque não é benéfico, ou não é lucrativo no sentido espiritual, ou não é proveitoso, ou não convém, como acabamos de ver no verso 12. Todas as coisas me são lícitas, ou me são permitidas, mas nem todas convêm, nem todas são benéficas. Uma outra maneira de explicar isso seria entender que certas coisas, quando estamos nos referindo aos crentes em Jesus Cristo, certas coisas te trazem prejuízo. Você pode acabar se envolvendo com elas e sair prejudicado. Prejuízo financeiro? Sim, muitas vezes, dependendo com o que você vai se envolver, você vai ter prejuízo financeiro. Mas existem prejuízos muito piores do que o prejuízo financeiro. Prejuízo da sua saúde, prejuízo da sua comunhão com Deus, prejuízo da sua comunhão com os demais irmãos, ou seja, com a igreja de Cristo, prejuízo com a sua família. Certas coisas têm desvantagens. Você não vai estar ganhando nada em estar envolvido com essas coisas. E não estamos necessariamente falando apenas daquilo que é apresentado no mundo como coisas ruins. Muitas vezes coisas que o mundo não apresenta como ruins e que até crentes podem considerar coisas boas e podem ser de fato coisas boas para um crente, para outro pode ser péssimas coisas para estar envolvido e trazer diversas desvantagens na sua vida. Nós vamos falar sobre algumas delas logo mais. Certas coisas te fazem mal. Essa é a ideia de que tudo é lícito, tudo é permitido para você que é crente. Mas certas coisas, e muitas delas, farão mal para você. Mal para o seu relacionamento com Deus, mal para a sua alma. E o crente precisa entender isto, se ele deseja andar em alegria, se ele deseja experimentar as bênçãos de Deus sobre o seu viver. Obedecer a Deus pelo valor do caráter de Deus, e não porque Deus me proibiu disso, disso, disso e daquilo outro. Essas coisas que podem trazer prejuízo, desvantagem e fazer mal para o crente, porque ou não são coisas de Deus, ou o uso feito pelo crente dessas coisas não é um uso segundo Deus, essas coisas também são capazes de escravizar o crente. Pastor, mas o crente ele não pode ser escravo do pecado. Realmente, Jesus já morreu e cancelou os pecados do crente. Mas Jesus não amarrou as mãos de nenhum crente, nem os pés e nem a boca. Por isso o crente não tem a força do pecado que o obriga a pecar. Porque o Espírito de Deus está no crente. Mas o crente tem a tentação do pecado, a atração por aquilo que é anti-Deus, contra a qual ele deve lutar. E se ele não lutar contra isso, não só ele vai pecar, como ele pode se tornar escravo do pecado, incorrendo na prática constante de um mesmo pecado, vez após vez após vez, mesmo tendo Cristo morrido pelos nossos pecados.
Quando nós estamos falando sobre coisas que fazem mal, trazem desvantagem, trazem prejuízo e podem escravizar, nós estamos falando a respeito de que coisas? Será que você é capaz de pensar em algumas delas? Eu tomei liberdade de colocar aqui algumas. O que é que pode escravizar um crente, trazer prejuízo na vida dele, afastar ele dos caminhos de Deus, da comunhão com a igreja? Deve ser um pecado muito terrível, capaz de, semelhante a matar uma outra pessoa. O esporte que ele pratica, o lazer que ele gosta, que não é necessariamente mal em si mesmo, mas pode tanto trazer prejuízo quanto escravizar o crente. Dá nem para ver o que é, né? O que é isso aí? Quem entendeu? É o smartphone, né? É um celular. Eita, então o crente... Deus proíbe o crente de ter celular, amém? Ninguém disse amém, né? Não é para dizer amém, acabamos de ver. Deus não proíbe. Deus não proíbe o crente de nada. Mas certas coisas ao crente não convém. Qual crente? Talvez você. Sabia que alguns crentes não podem ter celular? Não porque Deus proíbe, mas porque ele, tendo celular, pelo uso que faz do celular, o mau uso que faz do celular, traz prejuízo para a sua vida, para o seu relacionamento com Deus, para a igreja de Deus, para a sua própria alma. Então, coisas simples como talvez o esporte, o time que você torce, o celular que você usa, ou o seu computador, o lazer que você gosta de fazer, o videogame que você gosta de jogar, o carro que você gosta de lavar, polir, perfumar e dar brilho. Talvez a casa que você já tem, ou está se preparando para ter, ou a outra que você está querendo ter. Talvez o dinheiro, que não seja nenhuma dessas coisas, mas que pode trazer muitas outras coisas que vão gerar prejuízo na sua vida. Talvez os vícios. Pastor, e o crente pode beber ou não pode beber? E o crente pode fumar ou não pode fumar? E o crente pode isso ou não pode aquilo? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Qual é o lucro? Qual é o benefício? Qual é o proveito dessas coisas para o seu relacionamento com Deus? Para o testemunho que você deve, como crente, dar de Deus para os seus irmãos e, em especial e principalmente, para o mundo que vive nas trevas. Que coisas podem ser maléficas, prejudiciais para o crente, escravizadoras para o crente? No final das contas, todas as coisas têm esse potencial em si mesmas. E é por isso que o crente precisa entender corretamente como lidar com as coisas que estão diante dele. Então, cuidado. Não se deixe dominar por coisa nenhuma. Qual é a coisa que te domina? Pastor, a coisa que me domina é Deus. Deus não é uma coisa. Deus não é uma coisa. Deus é uma pessoa. Mas qual é a coisa que te domina? Ou qual é a pessoa que te domina? Que seja Deus, meus irmãos. Está lá, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Deus deu ao crente o Espírito Santo, e o Espírito Santo produz o fruto na vida do crente. E o fruto do Espírito Santo é também o domínio próprio. Perceba como o apóstolo coloca: eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Enquanto o apóstolo estava dizendo, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, outros crentes, embora não digam, poderiam muito bem dizer, eu estou me deixando dominar por várias delas. E estou até contente, estou até feliz, porque elas dominam a minha vida, as minhas paixões, o meu coração, as minhas atitudes. Não se deixe dominar por coisa nenhuma. Obrigado. Não se deixe dominar é sinônimo de não se deixe escravizar. Quem gostaria de ser escravo? Levanta a mão. Deixa eu baixar a minha. Né? Ninguém quer ser escravo, irmão. Escravo não é coisa boa. Né? Ser escravo não é coisa boa, não, né? Ser escravizado não é coisa boa. Tá? Ser escravizado não é coisa boa. Mas nós podemos, por falta de atenção à palavra de Deus e por falta de atitude alinhada à palavra de Deus, tornar-nos escravos das coisas e muitas coisas que só trarão prejuízo para a nossa vida e para a vida do povo de Deus e não trarão qualquer glória para Cristo. Acompanhe comigo verso 13, primeira parte. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Olha aí. Por que isso aparece aqui? Na verdade, isso é um ditado. Era um ditado popular na cidade de Corinto. E provavelmente Paulo e os crentes de Corinto já conheciam esse ditado lá. Tá? E o ditado veio parar aqui, hein? Veio parar nas nossas Bíblias e ficar registrado. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. O que significa isso? Essa era a maneira que os crentes de Corinto aproveitavam para justificar a sua libertinagem de atitude. Ué, Deus não fez os alimentos? Fez. E não fez o estômago? Então, se tem estômago, a gente tem estômago e tem comida aí, o negócio é comer. Ué, para que serve o estômago se não é para comer? Eu sou mulher, Deus me deu esse corpo. E Deus deu atração para os homens. Se eu tenho um corpo que atrai homem e tem os homens que se atraem, por que eu não vou mostrar? Essa é a ideia deste ditado popular lá em Corinto. Eu estou querendo dinheiro. E o homem lá está dando moleza, deixando a carteira dele ali, saindo para beber água. Se a carteira está lá e eu quero dinheiro, por que não pegar? Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Ditado muito comum. E os crentes dentro da igreja estavam dizendo, mas nós não estamos fazendo nada demais. Se estamos pecando, é porque os desejos estão aí. Quem foi que deu esses desejos? Não foi Deus? Por que a gente não pode fazer então? Acontece que Paulo explica, verso 13, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. O problema dos irmãos lá em Corinto, o que eles estavam esquecendo, eles estavam olhando para essas coisas como fim em si mesmos, e não como meios. Os alimentos como fim, o estômago como fim, as coisas que eles desejavam como fim. E Paulo diz, olha, alimento é bom, comida é muito boa, mas ela vai acabar. O estômago é muito bom, o nosso corpo está aí, mas ele também vai chegar ao seu fim. Então, o erro deles
onde eles estavam de fato errando o alvo, era que eles estavam olhando para essas coisas como fim, para o estômago, para os alimentos, para os seus desejos, pensando, eu estou vendo isso, eu preciso disso, e eu conquistei isso, e ponto final. Quando na verdade eles deveriam estar acertando o alvo, não olhando para essas coisas como fim em si mesmo, mas sim olhando para o corpo deles e a busca por essas coisas, pensando no propósito do que eles estavam vendo, na finalidade daquilo com o que eles estavam se envolvendo e também com o resultado que essas coisas trariam na sua vida. Então aqui Paulo está mostrando que isso é simplesmente uma justificativa do coração pecaminoso. Dizer, eu fiz, mas eu fiz porque eu quis, e se eu queria, não pode ser tão ruim assim. Se Deus colocou e está aí, não pode ser tão errado assim. Eu não estaria devendo aí Deus e o mundo se todo ano não tivesse saindo um celular novo. Por que eles não param de fazer um celular novo? Por que eles não param de fazer um carro mais bonito, melhor, mais rápido, mais econômico? Aí eles fazem, eu tenho que comprar. E aí acontece que eu estou aí endividado para todo lado. Mas não sou eu, é eles. O dia que eles parar, eu fico com esse. Qual o propósito? Qual a finalidade? Qual o resultado? Nós vamos pensar um pouco então sobre o que Paulo está mostrando aqui. Que as coisas não são fins em si mesmo, que o corpo que o crente recebeu de Deus, e você tem um, e foi Deus que deu, tem uma finalidade, tem um propósito, que é, como última instância, glorificar a Deus. Vamos ver aqui, qual o propósito do seu corpo? Verso 13, nós vemos lá, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Paulo está mostrando aqui, seguindo o princípio que ele escreveu também e explicou em outras cartas, mas nós vamos permanecer aqui, de que o corpo que o crente recebeu de Deus é um instrumento para servir ao Senhor. O corpo, então, é um meio para realizar algo. O corpo não é um fim. Você já deve ter ouvido sobre a idolatria do corpo. Quem já ouviu alguma coisa sobre isso? Deixa eu ver. Pronto. Né? Então, existem inúmeras maneiras de idolatrar o corpo. E essa idolatria do corpo não é de hoje. Né? Hoje tem aí academia para lá e para cá, que a academia é coisa boa, cuidar da saúde é coisa boa, mas fazer do seu corpo o seu Deus, não tem nada de bom nisso aí. Tá? Você não tem o corpo para endeusar, você tem um corpo para utilizar como um instrumento. E Paulo destaca bem que esse instrumento que Deus te deu, que é o seu corpo físico, não é para a prática da impureza. Ele disse isso aqui mesmo no verso 13. Porém, o corpo não é para a impureza. Mais uma vez, a palavra que aparece aqui como impureza diz respeito especificamente à impureza sexual. Impureza de imoralidade sexual. Ele diz, o corpo que o crente tem não é para este fim, não é para este propósito, mas sim com o propósito de servir ao Senhor, ser um instrumento relacionado a Deus, um instrumento que trabalha para Deus, não para si mesmo, na realização dos desejos das impurezas, mas sim para o Senhor, na realização do plano de Deus, que envolve pureza e santificação na vida do crente. Poderíamos perguntar também qual a importância do seu corpo.
Indiretamente, esse texto nos dá luz a respeito disso. Quão importante o seu corpo é? Já parou para pensar nisso? Será que a importância que você dá para o seu corpo é de fato aquela que a Bíblia apresenta? Pois entenda que a importância do seu corpo é tamanha que ela garante a sua humanidade. O corpo que você recebeu de Deus foi um corpo de ser humano. Jesus Cristo sempre existiu, amém? Amém. Vou dar até uma segunda oportunidade. Jesus Cristo é Deus e como Deus ele sempre existiu, amém? Amém. Mas Jesus Cristo foi sempre ser humano? Não. Jesus não era ser humano, mas ele se tornou humano, se fez homem, permanecendo Deus. E além de Deus, se fez homem. Como? Através de um corpo físico. Jesus precisou de um corpo físico para ser humano. E você, que é ser humano, também precisa de um corpo físico. Todo ser humano tem corpo físico. Todo ser humano tem um corpo. Não existe ser humano sem corpo. Tá? E isso garante a humanidade. O corpo dos seres humanos é tão importante que quando Jesus morreu, no terceiro dia, o que foi que Deus Pai fez com ele? Ressuscitou. Veja aí verso 14. Deus ressuscitou o Senhor. Porque Jesus já tinha vivido muito tempo sem corpo. Não é não? A eternidade inteira. Desde ali de antes do seu nascimento para trás, ele viveu sem corpo. Poderia viver sem corpo. O corpo dele foi sepultado. Ele poderia viver sem corpo. Mas agora, como ser humano, ele precisava de um corpo. E ele foi ressuscitado. E recebeu um corpo. E hoje Jesus está com corpo ou sem corpo? Hã? Com corpo. Com o mesmo corpo que ele ressuscitou, ele subiu aos céus. Lembra os discípulos vendo ele? Hã? Lembra que ele falou para Tomé? Sou eu. Põe a sua mão aqui, verifica. Olha o meu corpo. Eu não sou fantasma. Fantasma pode ter só o espírito, mas eu tenho corpo. E Jesus subiu com o corpo. E hoje você tem um corpo, e você sabe que quando você morrer, esse corpo físico vai se desfazer. E aí? Você vai deixar de ser humano? Porque você não vai ter corpo? Ser humano precisa de um corpo. E é por isso que Deus também ressuscitará você. Olha aí o que o nosso texto diz. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Amém? Então você não vai deixar de ser humano. Você não vai morrer, sair daqui e ir para Deus porque você crê em Jesus e virar um anjo. Você vai continuar sendo ser humano. Vai receber um corpo novo, mas ainda assim precisará de um corpo, porque o corpo, como nós vimos, é o canal, é o instrumento pelo qual você vai fazer para Deus o que você fará eternamente na glória. E é o canal pelo qual o que você fará para Deus aqui, você fará. Você não vai orar para Deus sem corpo. Quem já orou sem corpo aí? Você não vai louvar a Deus sem o seu corpo. Não vai cantar. Marcos não vai tocar piano sem corpo, Marcos. Nem tenta. Né? Não dá. Tá? Tudo que você faz para Deus, você usa esse corpo aí que você ganhou. Você precisa dele. Jesus precisa de um corpo para continuar sendo humano. E ele vai continuar com esse corpo para sempre. O corpo dele. E você também vai ter um corpo. Hoje tem um,
depois vai ter um melhor, mas vai precisar do seu corpo. Essa é a importância do corpo. Qual a relação real do seu corpo? Olha versos de 15 a 17, você vai perceber que a relação real ou a relação principal do seu corpo é uma relação com Cristo. O seu corpo é membro de Cristo. Veja aí versos 15 a 17. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Paulo está falando disso porque a cidade de Corinto era a cidade que, inclusive, a prostituição era utilizada nos cultos para a adoração, não no culto da igreja de Corinto, mas nos cultos dos templos pagãos. E de onde os crentes de Corinto tinham vindo? Justamente desses templos pagãos. O que Paulo está dizendo é: agora o seu corpo é membro de Cristo. E você não deve mais fazer o que antes, quando você não era membro de Cristo, você fazia. Unir o seu corpo, envolver o seu corpo em prostituição. Verso 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Esse princípio do relacionamento sexual carregar em si algo espiritual e inexplicável aparece aqui. Alguns homens e algumas mulheres que desconhecem a palavra de Deus vão pensar e acreditar que se eles se envolverem em prostituição, ele se envolveu com aquela pessoa e depois ele saiu e deixou aquela pessoa e aí foi cada um para o seu lado e tudo bem e fim de papo. Mas a palavra de Deus nos diz que o relacionamento sexual envolve um tipo de envolvimento espiritual. Pastor, como é isso? Explica isso bem direitinho para mim. Olha, a Bíblia não dá tintim por tintim dessas explicações, mas afirma a realidade de que o relacionamento sexual envolve também um tipo de comunhão, convivência, união espiritual, ao ponto de se tornarem os dois uma só carne. Fisicamente, se alguém beliscar lá a prostituta e o homem que se envolveu com ela, aí belisca ela, ele grita aqui? É claro que não. Da mesma maneira que o marido e mulher são uma só carne, mas sentem diferente. Então como que é? Não sei como é, mas eu sei que é. E você também sabe que é, porque a Bíblia nos diz que é. Então é uma questão de fé. E nós devemos crer na palavra do Senhor. Veja o quão importante é isso. A relação do seu corpo é uma relação com Cristo. E se você se envolve desta maneira, você está se envolvendo como membro de Cristo com a prostituição. Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Muito pelo contrário, a relação real do seu corpo sendo com Cristo, você deve envolver-se espiritualmente através do seu corpo também com o Senhor Jesus Cristo. Como diz no verso 17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então você tem o desafio e o dever de usar o seu corpo para aprofundar o seu relacionamento com Jesus Cristo. Você que é crente, você recebeu esse corpo para este fim, para Jesus Cristo e não para a prostituição. Qual o seu dever com o seu corpo? Verso 18 nos fala: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo,
Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Interessante o que esse versículo nos diz. Fugir da impureza. Como é que o crente foge da impureza? Olha aí a resposta. Não pecando contra o seu próprio corpo. Iniciamos percebendo que todos nós temos um corpo. Agora responda para você mesmo. Você tem pecado contra o seu corpo? Ah, pastor, eu precisava entender melhor o que é isso. Será que eu estou pecando contra o meu corpo? Ontem mesmo eu fui no McDonald's, comi um McDonald's com Coca-Cola. Será que eu pequei contra o meu corpo? Comi lasanha demais no final de semana, pequei contra o meu corpo? Vamos entender melhor o que isso quer dizer. Fugir da impureza. Neste verso, a palavra usada aqui é a palavra, no grego, específica para falar de impureza no sentido sexual. Não está falando de você pecar contra o seu corpo em qualquer outro sentido. Está dizendo que quem vive na prática da imoralidade peca contra o próprio corpo. Imoralidade essa da impureza sexual. Praticar impureza sexual é cometer pecado contra o próprio corpo. Tá? Então, se você está preocupado com o que você comeu, se foi muito, se foi pouco, não estou dizendo que pode comer até explodir e comer qualquer coisa que não é pecado. Estou dizendo que esse texto e o fugir da impureza, evitando pecar contra o próprio corpo, aqui a palavra de Deus está se referindo aos pecados contra o corpo de impureza sexual. Pastor, que pecados são esses? Adultério. Você é mulher e tem um marido e você se envolve sexualmente com outro homem que não o seu marido. É sobre este pecado, que é um pecado contra o seu próprio corpo, que a palavra de Deus está falando. Você é homem, você tem a sua esposa, e você se envolve sexualmente com uma mulher que não a sua esposa. Este pecado é um pecado contra o seu próprio corpo. O corpo que Deus deu para um fim específico e você está usando para trair. Ah, o marido está traindo a mulher? Está. Mas está traindo a si mesmo. Está traindo o seu próprio corpo. Pecando contra o seu próprio corpo. Fornicação. Ah, eu não sou casado. Mas eu estou em envolvimento sexual. Mesmo que eu não tenha um marido, mesmo que eu não tenha uma esposa. Pastor, como é que eu sei se eu sou casado ou se eu não sou? Pode passar nos cartórios e aí você vê lá. Lá tem as certidões de casamento. Você tem uma dessa? Se você tem, você é casado. Se você não tem, você não é casado. Ah, pastor, mas eu não sou casado, mas aí também já tenho filho, já tenho neto, já tenho tudo. Então você precisa atualizar, né? Regularizar a sua situação diante dos homens e diante de Deus. Porque se você está envolvido em relacionamento sexual com alguém que não é o seu marido, e para Deus, quem não é o seu marido, de acordo com o cartório, também não é o seu marido para Deus. Tá? E se não é a sua esposa, de acordo com o cartório, isso no Brasil, tá? Né? Porque Deus instituiu os governantes, e os governantes instituíram as leis. E a lei no nosso país diz que a pessoa casada é casada, e a pessoa não casada não é casada. Então, se você está envolvido em sexo fora do casamento, isso é fornicação. Essa é a atitude de impureza, pecado contra o próprio corpo. Tá pecando contra o corpo da outra pessoa? Tá.
mas está pecando contra o seu próprio corpo também. Como crentes, infelizmente, podemos pecar fora do corpo e pecar contra as outras pessoas. Mas, de acordo com a palavra de Deus, é possível pecar também contra o nosso corpo. E é esse tipo de pecado aí que afeta o nosso corpo. Ah, mas eu já sou noivo. Mas noivo não é casado. Então, se você está envolvido em relacionamento sexual, fora do casamento, você está praticando fornicação. Ah, mas a gente já namora há X anos. Fornicação. Ah, mas foi uma vez que a gente fez, eu nem lembro mais a última vez. Fornicação. Mas, como já temos visto aqui, né, versículo 11, tá? Capítulo 6, verso 11, né? Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então não é que o crente nunca possa ter cometido algo assim, mas o crente que cometeu algo assim, não porque Deus proibiu, ele nunca mais vai fazer, mas porque a natureza implantada nele pelo Espírito de Deus o leva a evitar essas coisas, porque isso não é a finalidade para o qual ele recebeu o corpo que Deus lhe deu. Homossexualismo se enquadra no pecado contra o próprio corpo, tá? Não só homossexualismo, né? Mas homossexualismo e todo aí o conjunto, eu coloquei lá, né? O LGBTQIA+, menos, vezes e dividir, tá? Tudo que eles estão pondo aí, tudo isso faz parte da impureza sexual, da qual o nosso versículo está falando. Pecado contra o próprio corpo, do qual você que é crente deve sair fora dele. Qual o seu dever com o seu corpo? Fugir da impureza também não pecando contra o seu Deus. Evidentemente, o pecado contra o próprio corpo é também um pecado contra Deus. Ninguém consegue pecar só contra si mesmo. A própria ideia do pecado é errar o alvo. Esse é o significado da palavra pecado. Errar o alvo. O alvo de quem? O alvo de Deus. Tá? Então, se você pecar contra alguém, primeiro você já pecou contra Deus. Se você peca contra si mesmo ou contra outra pessoa, Deus também foi afrontado com o seu pecado. Então, o seu corpo deve ser usado para fugir da impureza e não pecar contra Deus. Fugir da impureza, também aqui o sentido é o sentido sexual, porque o seu corpo é templo do Senhor. Veja aí o que nós encontramos aqui, né? Verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então, além de ser o instrumento com o qual você vai servir, adorar e glorificar a Deus, o seu corpo é também a morada do Espírito de Deus. É o lugar onde Deus habita. Não só o lugar onde Deus habita, mas é o corpo que foi dado a você por Deus. Deus deu esse corpo para você. Veja aí o que diz o texto. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Foi Deus quem deu esse corpo que você tem. Por isso é tão errado quando você pensa assim: ah, meu corpo poderia ser parecido com o daquela pessoa. Ah, meu corpo poderia ser assim, poderia ter mais aquilo, poderia ter menos isso, poderia ser mais assim, poderia ser menos assado. O corpo que você tem foi dado por Deus, né? E aí, com o objetivo de você utilizar para a glória do Senhor. Não importa como o seu corpo é,
através desse corpo que Deus te deu, você é capaz de glorificar a Ele. Com esse mesminho aí, esse corpo aí. Esse corpo não é completamente seu. Aí você tem um corpo que Deus deu, mas esse corpo não é completamente ou unicamente seu. E se não é completamente e unicamente seu, esse corpo é de quem? Quem é o proprietário do seu corpo? De acordo com a palavra de Deus, ele é propriedade do próprio Deus. E os motivos estão aí, verso 20. Porque fostes comprados por preço, pois glorificai a Deus no vosso corpo. O proprietário do corpo do crente é Deus. Deus, então, concede a você o corpo para que através do corpo você possa glorificá-lo, servir a ele, servindo também os seus irmãos. Mas o mesmo corpo que glorifica a Deus tem todo o potencial para desonrar a Deus, destruir a sua vida, prejudicar a sua vida, afastar você do Senhor e escravizar você naquilo que é contra Deus. Por isso, cada crente é responsável de lembrar que o seu corpo é propriedade de Deus, de usar o seu corpo alinhado à orientação da palavra de Deus, porque foi comprado por preço. E o preço ao qual ele se refere aqui é o sangue e o corpo de Jesus Cristo, que sofreu para comprar o crente para Deus, para comprar a nossa salvação, conquistar a nossa salvação. Essa é a ideia aqui de comprados por preço. Paulo está usando essa ideia aqui, que envolve a questão financeira e econômica, mas não está falando de dinheiro. Está falando do que Cristo fez por você. Ele merece, Jesus merece, que você use o seu corpo para glorificá-lo. O objetivo do corpo do crente é um só: a glória do Senhor Jesus Cristo. E é possível glorificar a Cristo de inúmeras maneiras. E Deus não proíbe você de nada, mas Deus espera de você que é crente, que você avalie o seu procedimento, no seu pensar, no seu agir, no seu fazer, para que através do seu corpo você seja capaz de glorificar a Deus assim como Ele merece. Amém? Nós temos aqui algumas aplicações com as quais nós concluímos a nossa pregação dessa noite. Atente-se para elas. Se você é um crente em Jesus Cristo, você foi lavado, santificado e justificado por Deus. Sendo assim, Deus não te proíbe nada, mas esteja certo de usar o seu corpo para aquilo que convém ao crente. Convém a um filho, a uma filha de Deus. E Deus certamente vai querer que você preste conta do uso que você está fazendo do corpo que Ele te deu. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo combina com aquele que é chamado filho ou filha de Deus. Tudo que combina conosco, irmãos, Deus deixou aqui registrado na sua palavra. Sejam as coisas que não são nem necessariamente boas nem ruins, ou seja, o nosso uso das coisas é orientado pela palavra de Deus, seja as coisas propriamente ditas. E aí muitas delas são ruins em si mesmas. E aí a palavra de Deus nos orienta como sair delas. Se você é um crente, fuja da imoralidade sexual. Fuja da imoralidade sexual. Não peque contra o corpo que Deus te deu. Você recebeu um corpo do Senhor que Ele comprou para glorificar a Deus. Foi pago um alto preço por esse corpo que você tem. A sua língua foi comprada para glorificar a Jesus. Os seus pés, as suas mãos, a sua mente, o seu corpo, da cabeça aos pés,
pertence a Deus para glorificar a Ele. E se você não é um crente em Jesus Cristo, saiba que Jesus Cristo é o único que pode te livrar da escravidão dos seus pecados. Se você está usando o seu corpo de uma maneira anti-Deus, só para a satisfação dos seus prazeres, dos seus desejos, escravizado pelos seus pecados, creia em Jesus agora mesmo, e aí você vai ver o que Ele é capaz de fazer, sendo Deus, para transformar o seu corpo em um templo para Ele e capacitar você a usar tudo o que você tem, esse corpo que você tem agora, o outro que você vai ganhar depois, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Com sua cabeça, nós vamos orar refletindo nessas verdades da palavra do Senhor nosso Deus. Enquanto você está com a sua cabeça curvada, seus olhos fechados, em atitude de oração a Deus, lembre-se do que você ouviu aqui. Será que você é um crente responsável pelo corpo que tem? Será que Deus poderia muito bem dizer que está arrependido de ter te dado um corpo? Enquanto Deus nos tem dado vida, irmãos, temos esperança e oportunidade de usarmos o nosso corpo para glorificar o Senhor nosso Deus. O corpo que Ele amorosamente criou. O corpo que nós estamos carregando desde que chegamos nesse mundo dado por Deus. Esse corpo que pode ser um canal de bênção para outros irmãos e irmãs, para as pessoas do mundo sem Deus. Mas esse corpo que, quando não utilizado adequadamente, pode trazer prejuízo para nós, para os outros, para a igreja e para o nome santo do nosso maravilhoso Deus e Senhor Jesus Cristo. Muito cuidado com o uso do corpo em imoralidade sexual. Fuja disso. Não entregue-se. Não seja dominado por essas coisas. Se você é um crente em Jesus você tem o poder. O poder que ressuscitou a Jesus dos mortos. O poder que te ressuscitará dos mortos. O poder que venceu a morte. O poder do Espírito Santo de Deus que vive em você pela fé. O poder capaz de te libertar da escravidão, te purificar de todo o pecado e te fazer andar em justiça para a glória de Jesus. Ore a Jesus nesse momento, pedindo que Ele faça na sua vida essa transformação incrível de tornar você um crente, um homem, uma mulher, um jovem de Deus, que usa o seu corpo para a glória daquele que morreu por nós. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua ação poderosa sobre as nossas vidas. Nos ajuda a sermos responsáveis com aquilo que o Senhor nos deu para a Tua honra e glória. Obrigado, Deus, porque o nosso corpo não é exatamente como gostaríamos que fosse, mas ele é exatamente como o Senhor desejou. Nos ajuda, Deus, a saber utilizá-lo corretamente e que cada dia mais a luz de Cristo, a glória de Cristo brilhe através do que temos feito nesse mundo e também através do que faremos ao partir daqui com o novo corpo que o Senhor tem preparado e prometido e garantido para cada um daqueles que são chamados pelo Teu nome, mediante a fé em Jesus Cristo. Nos abençoa, Senhor, no restante dessa noite. Nos dá o descanso que nós precisamos. Nos guarda ao longo dessa semana. E conforme o desejo do Senhor, opera sobre as nossas vidas,
para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe a todos, uma ótima semana e até uma próxima oportunidade, permitindo o Senhor.